Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria estar junto aqui com vocês para darmos continuidade a esse estudo da Palavra de Deus. Então, hoje nós estamos ainda aqui no versículo 22 de 1 aos Romanos. Então, vamos ficar nesse estudo só no versículo 22 e depois no próximo vídeo vamos fazer o versículo 23 e assim sucessivamente. Diz assim o versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, nós vimos aqui Paulo dizendo que muitos ensinadores, muitos homens, muitas pessoas que se dizem ser sábios, na verdade são loucos, porque dizem mentira às pessoas. Estão dizendo loucura às pessoas. Então, Paulo ele foi muito categórico, falando aqui que tem pessoas que se dizem sábios. Hoje, se os senhores e as senhoras for ver aí na internet, tem várias besteiras, tem várias pessoas que se autodenomina, uns denomina apóstolos, outros denominam-se pastores, outros bispos, outros falando que são mestres, falando que são rabinos, falando que é isso, aquilo, e na verdade não são nada, na verdade são loucos, ficam pregando idolatrias, ficam pregando mentiras, e isso é uma loucura. Deus nos mostra que isso é uma loucura, é um estado de loucura. A pessoa se acha sábia aos seus próprios olhos e começa a fazer loucura, a contar mentiras para as pessoas. E na época de Paulo isso não era diferente. Ele nos mostra isso aqui quando ele escreve essa carta aos Romanos. Lá naquela época já tinha esse tipo de loucura, e hoje, nos nossos dias, parece que está pior. Se você for olhar aí no canal do YouTube, tem cada besteira, cada loucura que até parece brincadeira. Mas, para nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus de uma forma sistemática, versículo por versículo, nós não vamos ser enganados, porque Jesus, ele não veio para enganar ninguém, mas sim veio para libertar, porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só para fundamentar essas palavras de Paulo aqui, eu quero ler com os senhores e com as senhoras Jeremias 10,14, só para fundamentar essa palavra que Paulo fala aqui a respeito dessa loucura que esses que se diziam sábios falavam. Diz assim, todo homem se embruteceu e não tem conhecimento de sua imagem, de escultura, envergonha-se todo fundidor. Suas imagens fundidas são mentiras e não há espírito nelas. Então nós vimos aqui Jeremias escrevendo já naquela época para os israelitas que estavam adorando as fundições feitas pelos fundidores. E ele fala que isso aí são coisas brutas, a pessoa se torna um bruto, então embruteceu-se. Então, quer dizer, é uma coisa ignorante a pessoa adorar uma imagem feita por um fundidor, feito por um homem. Então, deixa de adorar o Criador para adorar uma criatura, uma ave, um homem. Hoje tem vários tipos de ídolos, né? Tem pessoas que idolatram o seu cantor favorito, o seu artista favorito. Isso é uma idolatria, é uma loucura, e deixam de adorar a Deus, deixam de buscar a Deus em espírito e em verdade, e passam a fazer loucuras. Isso é o tempo todo. Infelizmente, nós estamos vendo isso aí dia a dia. Então, eu quero que os senhores e senhoras estudem de forma sincera, de forma carinhosa a palavra de Deus, porque isso aqui é vida, é o caminho, é a nossa orientação, é o nosso manual de vida. Então, uma certa vez, Jesus, quando ele estava ali em Cesareia, junto com os seus discípulos, ele perguntou para os seus discípulos que o povo falava quem ele era.
Então, só para saber ali, para Jesus ver a convicção dos seus discípulos, ele fez essa pergunta. E uns diziam, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus vai e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, ele diz, vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós vimos aí que temos que ter convicção. O que está faltando nas pessoas hoje é convicção. Então, por que então estudar a palavra de Deus? Para nós termos convicção, para quando formos falar alguma coisa, quando nós tivermos que dizer algo a alguém, nós tenhamos convicção e nenhuma dúvida em nossas palavras. Então, se alguém nos perguntar quem é o nosso caminho, no que nós cremos, nós diremos, é no Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso caminho, porque Ele porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse sentido aqui, nós não podemos nos considerar sábio. De forma alguma, aquele que se propõe a ensinar a palavra de Deus tem que ter humildade, tem que ter respeito para com as pessoas, porque sempre tem alguém que é mais sábio que a gente, sempre tem alguém que sabe mais do que o outro, mas nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos e começar a fazer loucuras ensinando mentiras, doutrina de homens, ensinamentos de homem, pega um versículo e estuda ali, pega um texto e faz dele um pretexto. Não é isso, nós não podemos pegar um texto e fazer dele um pretexto. Por isso que estou estudando com os senhores e com as senhoras a carta aos Romanos, de forma sistemática, versículo por versículo, para não ficar vago, não ficar algo superficial, mas sim algo aprofundado. Então, eu quero que os senhores e as senhoras leiam Mateus 16, que é essa história, essa narrativa de Jesus perguntando quem ele era, para nós ter essa convicção. Temos que ter convicção de quem é o nosso Deus, qual é o nosso caminho, para nós não fazer loucuras igual as pessoas estão falando um monte de mentira, um monte de besteira na internet. E o pior, tem muita gente que está seguindo essas pessoas. Então, a melhor forma de nós mostrar que essas pessoas estão fazendo loucuras é fazendo isso, estudando a palavra, mostrando, sabendo rebater, fundamentado dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, ou seja, tendo argumentos bíblicos, fundamentação da palavra, que é isso que Paulo fazia. Ele usava a palavra para mostrar ali para os romanos, para os gentios, as coisas erradas que eles estavam fazendo. E aqui nesse versículo aqui ele mostra a idolatria. E vamos dar continuidade nesse assunto no próximo versículo aí, 23, que vai ser um outro vídeo. Vamos fazer passo a passo para ficar bem entendido esse estudo da palavra de Deus. Desde já agradeço, e se você gostou, compartilhe. Eu quero agradecer cada um que tem visitado. Espero que essa palavra alcance os corações das pessoas, porque ela não é minha, ela é do Senhor, então com certeza ela vai alcançar. Eu só tenho a agradecer a você que vai me ajudar a passar esse trabalho para frente, porque não é meu, é do apóstolo Paulo. Eu somente estou transmitindo de uma forma, ou seja, uma forma oral, uma forma em vídeo, né? Usando aqui a palavra de Deus, a palavra, a carta que Paulo escreveu por meio do Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus, ele escreveu essa carta maravilhosa aos romanos, que serve para todo mundo, como já disse, só para reiterar. Um forte abraço e fique com Deus a todos.